A aprendizagem e memorização resulta da mesma espécie de alteração no cérebro. Compreender a localização dessa alteração pode ser muito útil para compreender o que são aprendizagem e memória. Pensando nisso, os primeiros pesquisadores da memória, eles queriam encontrar um traço específico que acreditavam que era deixado no cérebro para cada nova experiência recordada. Esse traço foi chamado de engrama. Vários estudos muito interessantes foram feitos para tentar encontrar esse traço. Os ratos de Lashley foi um deles. Carl Lashley estava convencido de que as experiências deixavam engramas específicos no cérebro, e a fim de tentar encontrá-los, ele treinou ratos para percorrerem um labirinto. E assim que eles já estavam familiarizados com a situação e percorrendo todo o labirinto, ele seccionava minúsculos pedaços do cérebro dos animais e registrava qual parte estava sendo removida. Então ele colocava novamente os ratos no labirinto, e se esses ratos ficassem sem saber para onde ir e não conseguissem se movimentar da forma correta no labirinto, ele ia saber que ele tirou o pedaço certo do cérebro. O pedaço que continha esses engramas, que eram o traço da experiência que eles tinham vivido. Mas esse experimento não funcionou da forma que ele imaginava, porque independente da parte que ele retirava do cérebro dos ratos, eles continuavam percorrendo o labirinto, algumas vezes mais devagar. Ele só não fazia isso quando eles estavam incapacitados fisicamente. Então, o que ele concluiu? Que as memórias estão dispersas por todo o cérebro e não localizadas num único lugar. Outro experimento que também tinha por finalidade encontrar a parte do cérebro onde ficavam registradas as experiências vividas foi o experimento de um neurocirurgião chamado Wilder Penfield. Ele estimulava o cérebro dos seus pacientes que estavam conscientes ao mesmo tempo que estavam sendo submetidos a uma cirurgia cerebral. Então, pequenas partes de estimulação eram aplicadas com eletrodos bem pequenos, conseguiam estimular lembranças e experiências passadas, de forma que os pacientes conseguiam detalhar essas experiências. Mas essas lembranças não eram muito confiáveis. Teve um paciente que descreveu uma detalhada visita a um depósito de madeira, só que ele nunca tinha estado lá. Então, era como se os pacientes de Penfield estivessem fantasiando ou construindo memórias ou até mesmo alucinando. Vários estudos foram realizados com o cérebro dos ratos, e um desses indicou que a aprendizagem ela causa alterações químicas específicas no cérebro dos ratos. Só que esses estudos não são nem um pouco esclarecedores e foram considerados inválidos. McConnell relata que estudos realizados com condicionamento de planárias para se enrolar quando elas eram expostas à luz causava alterações químicas permanentes e que essas alterações podiam ser transmitidas de uma planária para outra simplesmente você cortando um pedacinho da planária que foi treinada e alimentando a outra planária que não foi treinada. Só que tiveram outros pesquisadores que não conseguiam reproduzir esses resultados. Então, McConnell foi acusado de supervalorizar a sua pesquisa com planárias e de tentar se autopromover. Estudos recentes com amnésicos e com pessoas que apresentam danos cerebrais sugerem que diferentes sistemas cerebrais estão envolvidos em diferentes tipos de memória. Estudos ainda mais recentes usam de técnicas de imaginamento para permitir que os pesquisadores consigam avaliar as funções neurológicas de pacientes normais e não apenas daqueles que têm algum dano cerebral ou sofrem de amnésia. Eu vou tentar explicar alguns conceitos para que a gente consiga entender o ponto principal do estudo. Então, o eletroencefalograma é um exame que detecta a atividade neural do cérebro. Tomografia por emissão de pósitrons detecta as alterações no fluxo sanguíneo associado à atividade neural. Imageamento por ressonância magnética funcional é sensível às alterações mais sutis nos campos magnéticos, no nível de oxigenação sanguínea. Quando é realizado o exame de eletroencefalograma, enquanto essa pessoa ou animal está sendo exposto a um estímulo específico,
é possível detectar a atividade elétrica no cérebro diretamente relacionada com aquele estímulo. Essa atividade relacionada com esse estímulo específico, ela é chamada potencial relacionado a eventos. Esses potenciais relacionados a eventos estão vinculados ao campo relacionado a eventos, que são as medições das alterações do campo magnético que resultam do fluxo das correntes elétricas entre as células nervosas. E essas alterações podem ser detectadas por meio do magnetoencefalograma, que faz um registro do campo magnético no couro cabeludo, mesmo que esse campo seja 1 bilhão de vezes menor que o campo magnético da Terra. Essas PREs e CREs, ou PREs e CREs, eu sinceramente não sei, elas estão entre as variáveis mais frequentemente estudadas nas investigações sobre aprendizagem e memória, bem como nos estudos sobre dificuldades de aprendizagem e transtornos mentais. Muitos estudos que usam de estímulos auditivos, como sons e palavras, eles costumam mostrar que essas PREs relativos ao material verbal ocorrem em ambos os hemisférios, só que eles tendem a ser mais fortes e mais localizados no lobo temporal esquerdo. Esses estudos com essas PREs e CREs também têm encontrado anormalidades relacionadas a vários transtornos mentais, como a esquizofrenia. E uma descoberta muito comum é da amplitude reduzida da PRE entre os esquizofrênicos. Essa amplitude reduzida da PRE também está associada a um desenvolvimento mais pobre da personalidade e dificuldades de aprendizagem. Essas pesquisas com essas novas tecnologias, elas mostraram que danos em certas partes do cérebro, mais especificamente nas porções do lobo temporal, estão associadas à perda da memória de longo prazo declarativa. Então, ela sugere que o hipocampo é essencial para a consolidação da memória declarativa e existem pesquisas que relacionam esses problemas com danos no funcionamento do hipocampo, podem ser um indicador inicial do mal de Alzheimer. Já a memória não declarativa parece estar associada a outras estruturas cerebrais, como o neocórtex e o cerebelo. E acompanhando aqueles estudos do Casey, que a gente viu a história dele, concluiu que a memória episódica depende dos lobos frontais intactos do cérebro, mas a memória declarativa semântica não depende desses lobos frontais. E essas novas técnicas, né, com essas formações de imagem, permite que ocorra estudos de cérebros normais, que contribui tanto para o entendimento de memórias normais e anormais. Então, nós sabemos que o modelo de memória mais amplamente aceito atualmente descreve um sistema de armazenamento de memória com 3 componentes, que é o sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. E também amplamente aceito e considerado a base de grandes partes das pesquisas atuais relativas à memória é o modelo de memória de trabalho de Bartley, que a Thalita já falou anteriormente. Esse modelo de Bartley tem se mostrado especialmente útil em dirigir, organizar e resumir muito da pesquisa sobre memória que vem sendo realizada desde que foi feita essa proposta inicialmente. Sobre o esquecimento no sentido usual desse termo, é ser incapaz de trazer algo à consciência imediata. O esquecimento ele não prova perda completa da memória. Quando a gente não consegue se lembrar de alguma coisa, não significa que essa coisa tenha sido perdida, mas só que ela não está sendo recuperada naquele momento. Como quando a gente tem que falar alguma coisa, a gente vai falar o nome de um filme para alguém e some o nome do filme da nossa cabeça e parece que está na ponta da língua a gente querer falar o nome e aquele negócio e não consegue lembrar de jeito nenhum. Não significa que eu nunca mais vou conseguir me lembrar, só significa que ela não está podendo ser recuperada naquele momento. As lesões cerebrais, elas prejudicam a memória porque elas afetam o funcionamento normal do cérebro. Uma forma de afetar a memória é o que é chamado de mecanismo protetor. O que é esse mecanismo protetor? É quando você passa por uma situação traumática. Um exemplo, pessoas que foram para a guerra passam por uma situação traumática que gera uma lesão cerebral leve, que é a amnésia, que vai ser um dano total ou parcial da memória.
Esses ex-combatentes, vamos dizer assim, sobreviventes desses danos traumáticos, eles sugerem que a amnésia pós-traumática serve para proteger o indivíduo da possibilidade de reexperimentar aquele trauma. E uma vez que diferentes partes do cérebro estão mais envolvidas do que outras em certos tipos de memória, essa lesão cerebral pode resultar em diferentes tipos de dano à memória. Há o tipo de amnésia que vai apagar, pode apagar completamente todas as experiências que antecederam ao surgimento dessa amnésia. Só que o tipo mais comum é a forma de amnésia parcial, em que a perda da memória está relacionada com as recordações recentes. Ou seja, mantém as recordações antigas, mas não consegue reter as recordações recentes. E agora sim, esse filme pode ser usado como exemplo, já que a Lucy, ela consegue se lembrar de todas as memórias que ela tem antes do acidente, antes desse trauma que ela sofreu, mas ela não consegue reter nenhuma memória nova. E isso pode ser uma evidência de que as memórias de longo prazo se tornam mais resistentes ao esquecimento com o passar do tempo, já que essa é a forma mais comum que é apresentado a amnésia. Só que a lesão cerebral ainda é uma causa atípica, não é comum de se acontecer esse tipo de esquecimento. Existem causas que são bem mais recorrentes, como, por exemplo, esquecer as coisas simplesmente em razão do passar do tempo. E essa teoria do desvanecimento se baseia nisso, de que as pessoas geralmente se lembram de mais clareza dos eventos recentes do que os distantes. Por exemplo, eu sei todos os itens que tem no meu estojo hoje, ou pelo menos a maioria deles, mas eu não vou conseguir me lembrar do que tinha no meu estojo há anos atrás, eu não vou conseguir me lembrar o que tinha no meu estojo quando eu estava no ensino médio. Então, se some uma caneta do meu estojo hoje, eu vou me lembrar, porque é mais recente. Agora, eu não vou me lembrar quantas canetas eu perdi quando eu estava na escola. Um professor pode se lembrar dos nomes dos alunos que ele dá aula agora ou que faz pouco tempo, mas ele não vai conseguir se lembrar de todos os nomes de todos os alunos que ele deu aula durante a vida toda. Mas muitos psicólogos não consideram o desvanecimento e a deterioração uma teoria útil ou correta, né? Eles não acreditam que o tempo cause mais esquecimento do que, por exemplo, o nosso envelhecimento. Friedman sugere que os lóbulos frontais parecem estar envolvidos com declínios relativos à idade na questão da capacidade de aprender e lembrar. Agora nós temos a teoria da distorção. Essa teoria, ela acredita que as memórias esquecidas nem sempre desaparecem completamente. Em vez disso, elas podem ser distorcidas ou confundidas com outras memórias. Então, como um quebra-cabeça que as peças não são do mesmo quebra-cabeça, e você vai juntando esses fragmentos que estão disponíveis, vão combinando eles e formando outras memórias numa recordação que até faz sentido, mas que pode estar totalmente distorcida do que foi acontecido, do fato acontecido, né, originalmente. Essa teoria, ela reconhece que o que a gente lembra são ideias principais e abstrações, o contexto da história, mas não os detalhes. E quando nós geramos esses detalhes, geralmente eles vão estar distorcendo do original. Como o estudo de Johnson que a gente viu, que os sujeitos foram convencidos de que tinham visto uma frase que nunca havia sido apresentada, simplesmente porque ela fazia sentido. A ideia principal era pregar, mas fazia uma incorporação do martelo, mesmo que não existisse na frase.